Boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estou aqui aguardando nossa convidada, já vou solicitar a entrada dela para a gente começar a nossa live, viu? Só um instante. Olá, Boa noite, tudo bem? boa noite. Um prazer estar aqui hoje com você. Muito obrigada pelo convite, Elisângela. Imagina, o prazer é nosso. A gente que agradece a sua participação. Eu tenho certeza que a gente vai ter um momento aí super bacana falando desse assunto que tanto interessa a muito de nós, principalmente mulheres, né? Que são as questões Isso mesmo. das manchas, principalmente na região da face. Então, a gente sabe que é um assunto aí de grande interesse mesmo, né? Com Bom, para quem ainda não certeza. me conhece, meu nome é Elisângela, sou farmacêutica aqui na empresa. Hoje a gente está com a nossa convidada, a doutora Elise, dermatologista. Já deixo aqui o meu contato. Se no decorrer da live a gente não conseguir responder todas as perguntas, elisângela@farmaciaeficácia.com.br. Também convido vocês, para quem ainda não conhece, para dar uma circulada lá no nosso site, no nosso e-commerce, farmaciaeficácia.com.br. E qualquer dúvida eu estou à disposição. E vamos hoje ao nosso tema, que é cuidados e tratamento, né, referente ao melasma, as nossas manchas. Então, eu passo a palavra inicialmente para você, tá, doutora Elise? A palavra é toda sua. E a gente vai falando e vai respondendo as perguntas no decorrer da nossa live. Isso mesmo. Obrigada de novo pelo convite. E eu falo com as minhas pacientes que são raro as mulheres que não têm uma queixa de mancha no rosto. E se você é uma das que não tem, considere-se sortuda, porque a gente coloca aí 90% das mulheres brasileiras têm melasma ou algum tipo de mancha, né? Então, é uma queixa muito frequente e muito abordada em consultório dermatológico. É, E são várias causas, né, do melasma. Eu acho que as pessoas que estão entrando aqui querem muito saber um pouquinho mais, né, sobre as causas do melasma, os tratamentos do melasma. E todo ano a gente tem inúmeros congressos. Esse ano, né, devido à pandemia, que a gente não está tendo tantos congressos, mas estão sendo online. Mas todo ano tem novidade na área de melasma, na área da dermatologia médica. Todo ano, né, na farmácia também, tem aí novidades de ativos para clarear melasma. É muito abordado no mundo inteiro isso, né? E um dos pilares do rejuvenescimento, um dos primeiros pilares que a gente aborda num rosto belo e rejuvenescido é a homogeneidade daquela pele. Quanto mais homogênea, mais bela essa pele aparenta para nós. Então, o tratamento do melasma, ele está muito relacionado ao belo, né? Mas hoje eu queria conversar não só sobre o belo, mas sobre as causas do melasma, que quando eu comecei na dermatologia, as causas do melasma eram três, que eram exposição solar, genética, que a gente não sabe explicar da onde, porque quando a gente vai olhar para as nossas mães, avós, bisavós, para quem tem, não tinha melasma, né, gente? Então a gente fala assim, não, mas genética de quem? Quem que eu puxei, né? Mas tinha isso nos livros. E hormonal, né? Fala-se muito em hormonal. E hoje vem mudando um pouquinho isso, as causas do melasma, e as duas principais causas é a causa endocrinológica, sim, hormonal. A gente vive numa era de estresse crônico, que é o hormônio que está sempre ali deixando a gente em atividade. E esse hormônio, principalmente em mulheres, provoca um hiperestrogenismo. Então, 90% das mulheres aí, igual eu falei, tem algum tipo de mancha e tem melasma por causa do hiperestrogenismo que estamos vivendo na nossa era, que é agora do século XXI. A mulher,
devido a estresses crônicos, né? A gente tem uma sobrecarga aí de trabalho, a gente era só do lar antigamente e tinha uma vida mais tranquila em casa. Hoje a gente agregou funções que é o trabalho não só de casa, né? De ter uma casa bem cuidada, uma comida na mesa, né? Mas também a gente trabalha fora, então a gente está com um acúmulo de funções. E isso gera um estresse crônico que faz com que a gente tenha um hiperestrogenismo, não só por aumento do estrogênio, mas por deficiência de progesterona e alteração de cortisol. Então, eu sou uma médica dermatologista que aborda o tratamento do melasma de uma forma diferente dos meus pacientes. Eu não trato só topicamente, por isso que eu preciso de uma farmácia que seja parceira para que eu prescreva os produtos adequados e confiáveis, com biodisponibilidade adequada para o tratamento do meu paciente, tanto tópico quanto oral, né? A gente E, agradece a confiança, obrigada. e eu sempre recomendo aos meus pacientes algumas farmácias específicas. Peço desconto, né, para todos. Meus pacientes sabem que eu peço já o descontinho da farmácia para a gente conseguir aí ter uma receita não tão onerosa e conseguir fazer essa abordagem de todo o tratamento, né, aqui com foco do melasma, tanto oral, tanto otimizando a saúde integral do nosso paciente, como também os produtos tópicos que a gente já usava, né, numa rotina maior antigamente, e vem essa abordagem aí hormonal, tratando o paciente como um todo, né? É muito importante. Eu costumo ver também na farmácia uma urgência das pessoas, né? Elas têm urgência hoje para tudo, elas não querem esperar. Tudo que elas querem que aconteça assim, como se fosse num passe de mágica. E Uhum. melasma é algo que requer, assim, comprometimento, a pessoa precisa estar disposta a tratar por um determinado tempo, não vai ser de uma hora para outra que as manchas vão desaparecer, principalmente se é uma mancha mais profunda, se é uma mancha de mais tempo, que já foi tratada, que é refratária. Mas o que eu falo é, gente, mancha tem solução, mas precisa ter paciência, precisa ter rotina, não adianta passar só uma vez por semana. A gente tem um setor de pós-venda na empresa e é um local que a gente verifica muito isso. Muitas pessoas que iniciam tratamento, a gente faz um contato após um mês de tratamento e fala: ah, eu desisti, parei de usar porque minha mancha não clareou nada. Esse produto não funciona, não deu certo, não gostei, gastei dinheiro à toa. Mas não é, né, de uma hora para outra. Claro que tem peles que são muito responsivas, que em um mês a gente já tem um clareamento muito grande. Às vezes a gente requer outros procedimentos associados ao produto, às vezes não é só o produto que vai ser suficiente para a pele, mas é importante que os pacientes tenham esse entendimento, que clareamento é um processo lento, relativamente lento, às vezes por vários meses, não só porque você tem que clarear, mas porque você tem que fazer a manutenção dessa pele. Porque, como você mesmo disse, existe uma série de genes que nem todos são conhecidos, mas a gente entende que quem tem tendência a ter mancha, a gente trata, a gente faz uma manutenção, mas a tendência é que essa mancha, essa pele manche de novo, que essa mancha ela vá voltando. Então, o que que a gente Isso faz? mesmo. A gente introduz protocolos para que esse tempo sem o retorno da mancha seja cada vez maior, que a gente proteja essa pele para que o tratamento realmente dê esse resultado satisfatório. Então, paciência, gente, não desista no meio do tratamento, porque mancha tem solução. Não é, doutora Isso. Elise? Tem tratamento e assim, milhões de tratamentos que a gente tem no mercado. E eu falo que a mancha não tem solução ou tem efeito rebote. Muita gente fala, comecei a tratar e a mancha voltou depois pior, estava tão boa antes, né? Então eu estava tendo um resultado às vezes muito bom com o tratamento e ela voltou às vezes pior depois que eu fui para alguma praia, exposição solar.
Por que que isso acontece, gente? Porque o tratamento de melasma, ele tem que ser associado, o tratamento tópico, com o tratamento do indivíduo como um todo. A gente tem que tratar esses fatores ambientais aí que geram o estresse e o hiperestrogenismo e a hiperprodução do pigmento da pele. Então, o segredo do tratamento do melasma é associar, sim, bons protocolos com ótimos ativos tópicos, mas também associar o tratamento do indivíduo como um todo, tratando não só o tópico, mas tratando o estresse que a gente tem no dia a dia. A gente tem vários fitoterápicos aí na farmácia que eu gosto muito de prescrever para tratar a nossa fadiga adrenal, seja ela crônica ou aguda, para modular nosso sistema hormonal. A tireoide, ela está muito relacionada, as disfunções da tireoide estão muito relacionadas também à hiperpigmentação da pele. Então, na minha visão como médica dermatologista, eu estou há 10 anos atuando no mercado, eu vejo muito isso. As pessoas começam a tratar, a fazer protocolos somente tópicos, com uma resposta sim boa, mas essa resposta ela não se sustenta, porque ela não está sendo abordada de um jeito de mudança de estilo de vida, de mudanças de hábitos alimentares. Eu indico muito às minhas pacientes que têm melasma, por exemplo. Algumas pessoas não entendem isso e falam, não, eu não quero emagrecer. Mas a nutrição, a nossa alimentação é uma forma de nutrir o nosso corpo e também de desintoxicar. Hoje, a nossa rotina alimentar com muita comida industrializada, que a gente tem aí alguns ativos que atuam como xenobióticos, que atuam quando a gente ingere, ou às vezes quando a gente passa, tem até cosméticos que atuam como estrogênio no nosso corpo e ocupam receptores. Então a gente precisa ter aí a leitura, né, dos ativos que a gente vai passar, ter esse cuidado do que a gente vai prescrever associado a um estilo de vida legal, a uma alimentação legal, a um desestresse, né, para a gente conseguir controlar o melasma. E temos vários protocolos, né, para melasma em tratamento da mancha já existente. Quando a gente já tem a mancha, né, Elisângela, a gente precisa usar clareadores. Não tem como a gente clarear só controlando o cortisol com uma chaguanda, por exemplo, que é um fitoterápico que eu gosto muito para controlar o cortisol. Eu preciso clarear, né? E aí, às vezes, a gente entra num contrassenso da medicina que vem tradicional, que é a medicina que aborda muito essa questão da medicação, do tratamento clareador, com a medicina integrativa que tem hoje, mais voltada para esse tratamento integralizado do paciente, voltado para o mais natural. E o ideal é a gente unir esses dois, fazendo com que a gente tenha um benefício maior do nosso paciente. Então, por exemplo, a hidroquinona, ela é muito contestada no meio da medicina mais integral, mas ela é o clareador mais potente que a gente tem aí no mercado até hoje. É o mais antigo e o mais potente. Então, prescrito, né, com acompanhamento médico, com uma farmácia que tenha aí ativos que ajudam a gente a associar ela dentro das fórmulas terapêuticas tópicas, a gente tem um resultado excelente, né, Elisângela? E associado a protocolos também de tratamento, como peelings químicos, que são aí consagrados, as tecnologias a lasers, com lasers de alta última tecnologia que a gente chama de picosegundos é um laser que não esquenta. Ele ajuda a melhorar muito o melasma, a mancha já existente. Mas eu sempre reforço com os meus pacientes a atuação e a abordagem, né, das nossas deficiências de micronutrientes e toda esse por trás de uma mancha. Então, você deve pegar aí várias prescrições minhas, né, com muitos ativos de fitoterapia, de ortomolecular, para a gente tratar um melasma. A gente vê cada dia mais, a gente tem aqueles fatores primários, né, que você disse tão bem aí, de causas do melasma, mas cada dia mais a gente compreende que existe uma série de fatores secundários que estão aí relacionados
ao surgimento do melasma ou a piora desse quadro, né? E dentro desses produtos aí que você que você citou, a gente já fez várias lives aqui e eu já perdi a conta de quantas lives eu citei probiótico. E eu peço permissão para citar mais uma vez probiótico. A gente tem cada dia mais pacientes com desbiose, com alguma alteração intestinal, ou em função do estresse, desse aumento do cortisol, ou em função dessa nutrição tão desregrada, né, desequilibrada. A gente entende que o intestino, ele ocupa um papel fundamental em diversas desordens. E na melanogênese, a gente já tem essa comprovação. Então, probiótico, se é necessário para um determinado paciente estar em tratamento de melanogênese, um deles também é probiótico aí para a gente ajustar essa flora intestinal. Com certeza, o nosso intestino estando inflamado, a gente não tem absorção de micronutrientes adequadas para a gente poder otimizar o nosso organismo. E o organismo em deficiência leva à inflamação, que leva às doenças, né? E o melasma, ele é caracterizado, ele tem CID, ele é caracterizado como uma doença, mesmo que não cause nenhuma desordem maior, somente mesmo as manchas amarronzadas, mais em região facial, mas também tem melasma em colo, em braços, né? Mas ele também é caracterizado como uma doença. E o intestino é a principal via de acesso aí que a gente tem de absorção de micronutrientes. Por isso que a alimentação é tão importante, né? Por isso que a abordagem que a gente tem que ter multidisciplinar, né? Com a parceria com o farmacêutico, a associação com o nutricionista, o médico dermatologista. É assim que a gente consegue orientar os nossos pacientes que procuram a gente, os seus clientes aí, e conseguir o melhor tratamento para eles. E aí, geralmente, quando o paciente entende essa abordagem, o abandono do tratamento é menor, porque ele entende que além dele estar tratando uma mancha que é esteticamente, né, incomoda ele esteticamente, ele está tratando a saúde, ele está abordando as questões que podem levar a alterações endocrinológicas ou digestivas ou qualquer outra alteração futura, né? Teve uma colega participando da nossa live que perguntou qual a especialidade que investiga a desbiose. A desbiose, respondendo a pergunta, ela pode ser tratada, né, lidando por várias especialidades médicas, não só um gastro especificamente, mas como a gente está citando, se esse paciente está sendo atendido, por exemplo, pela doutora Elise, ela vai tratar essa desbiose, juntamente com um nutricionista, provavelmente que vai associar a melhor nutrição para regularizar toda essa microbiota, todo esse desequilíbrio nutricional. Então, é muito importante aí um nutricionista para controle aí e tratamento dessa desbiose, tá? Desbiose é uma alteração, uma inflamação intestinal que a gente pode falar que também a maioria da população tem. Só de ter nascido de parto cesárea, a gente já tem uma alteração da nossa flora, levando a inflamação intestinal. Hoje a abordagem médica, ela vem mudando um pouco e nós médicos, a gente aborda a prevenção como uma abordagem, como o tema principal de um tratamento de qualquer paciente. Quando o paciente vem para prevenção, o melasma, para mim, é uma forma de tratar o meu paciente e prevenir doenças futuras. Me dá a oportunidade de tratar ele como um todo, quando ele está vindo com uma queixa estética. Ele não está doente. Então, a gente aborda essas questões nutrindo, né, nosso paciente e tratando ele como um todo na medicina preventiva. Então, não tem um médico específico para tratar a desbiose. É o médico apto e que estuda essa área, que entende essa área, ele pode abordar sempre junto com o nutricionista mesmo, que é quem trata a alimentação, né? Então, hoje em dia, todo médico que
aborda essa área integrativa, ele trata a disbiose. Senão a gente não consegue ter boas respostas aí com os sintomas principais, que hoje aqui é o melasma, né? E dentro desse assunto que eu falei, doutora Elise, dessa urgência das pessoas hoje, elas entendem que o melhor é já ir direto para um peeling. É isso que a gente percebe muitas das vezes, porque eles entendem que o peeling é mais forte, que o peeling vai dar um resultado mais rápido. Eu queria que você falasse um pouco disso. Em que casos realmente, ou alguns casos, a gente de fato, a gente entra com o peeling e não com um tratamento só home care, né? Entendi. Então, sim, as pessoas hoje, todos nós somos imediatistas, a gente quer tudo para ontem, né, gente? Mas quando o meu paciente, a minha conduta aqui clínica com os meus pacientes, quando chegam com a queixa principal de melasma, eu geralmente abordo essa questão de exames de rotina para eu poder abordar a questão integrada, para eu poder prescrever o que é que ele não vai ter rebote, como que tá esse estrogênio, como que tá esse cortisol, como que tá os hábitos dele. Então a minha abordagem é primeiramente pedir exames laboratoriais para eu conseguir nutrir esse paciente. E a gente vive numa pandemia de desnutrição de micronutrientes. Se eu não repor isso, eu não consigo ter uma constância de melhora do melasma nos meus pacientes. Então, a primeira coisa são exames laboratoriais. E aí eu venho com uma rotina de protetor solar, né? Existem milhões de protetores solares no mercado e a gente escolhe sempre o mais adequado para o nosso paciente. Eu foco muito na proteção UVA, principalmente, por questões, né, da luz azul, do ambiente e principalmente no rosto, né, esse protetor solar. A abordagem de um bom sabonete para a gente higienizar esse rosto, tirando aí maquiagem e o protetor solar do dia a dia e ativos clareadores. Os ativos clareadores, eles servem na minha prescrição tanto para a gente já conseguir iniciar um tratamento, quanto para a gente preparar essa pele para receber um peeling, por exemplo, ou um tratamento a laser, né? Os peelings, eu não faço peeling sem preparar essa pele. A chance de efeito colateral, de hiperpigmentação reacional, se essa pele não estiver preparada, é muito maior. Então, a minha abordagem aqui eu nunca faço de imediato. O paciente pode chegar falando, eu quero fazer um peeling hoje, que geralmente assim, eu não faço, eu faço essa abordagem de preparar essa pele. E aí ele vem para o peeling. E ele tem também produtos para fazer a manutenção do peeling, para retornar para um novo protocolo. Um peeling isolado, a gente consegue melhorias, sim, mas muito poucas. E o tratamento de peeling ele tem que ser combinado. São várias sessões, dependendo de cada tipo de mancha, né? E aí a gente aborda a associação de ativos, tanto fotoclareadores orais, quanto clareadores mesmo, que a gente sabe, antioxidantes. Nada, o melasma também nada mais é do que um estresse oxidativo do nosso corpo. Então, quando a gente associa antioxidantes na nossa formulação oral e tópica, a gente tem um benefício muito grande. Então, eu associo esses exames, por exemplo, eu peço vitamina D. Né? As pessoas que têm melasma têm medo de sol, gente, e a gente não pode ter medo de sol. A vitamina D é um hormônio, na verdade, que ele tem várias funções no nosso organismo e um deles é também regular o cortisol, regular o estrogênio, que a maioria das pessoas com melasma tem essa desordem. Então, eu preciso ter uma vitamina D boa, em torno aí de 60, mais ou menos, o valor de referência do laboratório. Para mim, que a gente trata saúde, não é tão importante. A gente quer otimizar esses valores. Associados aí à vitamina C, eu peço exames de vitamina C e assustadoramente eu vejo muita deficiência, muita deficiência. Então eu não estou só suplementando a vitamina C para a saúde, mas ela é um poderosíssimo antioxidante, ela otimiza muito o meu tratamento. Então assim a gente consegue benefícios duradouros e contínuos para tratamento de melasma.
É. Nos seus protocolos aí, quais são os seus ácidos que você mais tem utilizado, doutora Elise? Então, eu gosto muito da associação de ácidos, na verdade. Eu faço associação de ácidos com ácido retinóico, cógico. Os meus peelings têm hidroquinona, porque é o clareador mais potente que tem. Então, além de eu passar a prescrever para casa em baixo volume de aplicações, eu também associo nas minhas formulações. Gosto muito dos peelings combinados de ácido tranexâmico com ácido glicólico, né? E eles têm nomes específicos, o peeling de romã, que a gente sabe que a romã tem o ácido etil, uma gordura boa que também é clareadora e anti-inflamatória. Então, eu tento sempre associar esses ácidos queratolíticos com clareadores dentro de uma mesma sessão de peeling. Uhum. Aos prescritores que estão aí assistindo a nossa live, se vocês precisarem de material específico, pode me mandar depois um direct. A gente tem protocolos, a gente tem falando especificamente sobre ativos, sobre essa associação de ativos, o que é possível. Podem me mandar, tá? Ou no direct, ou pode me pedir pelo meu e-mail, que eu deixei aí, o elisangela@farmaciaeficacia.com.br, que a gente manda o material. A gente tem um material bem bacana aí sobre todo esse assunto que a gente está abordando de melasma. Será um prazer para a gente compartilhar esse material aí com vocês, viu? Elisângela, tem aqui algumas pessoas falando, né? Hidroquinona dá muito rebote. Ela dá mesmo, viu, gente? Se tratar sozinha ainda, se você estiver em casa usando por conta própria, sem ter um protocolo específico, um acompanhamento específico, ela vai clarear ali no momento e depois ela piora. E o uso constante, sem orientação, ela pode dar o que a gente chama de hipocromia em confete e também ocronose, que é uma mancha escura provocada por hidroquinona. Então, ela tem que ser usada, prescrita, sempre, né, com uma parcimônia muito grande e com associações de tratamento. Ela sozinha, isolada, a chance de rebote e de não ter um efeito tão legal é muito grande. Então, eu prescrevo ela associados a um contexto de tratamento. E aí aqui a Lina está perguntando o que deve fazer, né, quando tem melasma. A principal, o primeiro passo a se fazer é tentar descobrir a causa dele. É um hiperestrogenismo? É um cortisol alterado? São deficiências de micronutrientes? A sua exposição solar, né? Hoje em dia a gente não tem mais a exposição solar que os nossos avós tinham. Eles viviam, né? Eles andavam na rua, né? Não tinha essa questão de pega o carro, vai ali na padaria, né? Então, eles tinham uma exposição solar muito intensa. Então, a gente tem essa rotina da proteção solar, mas não é o principal tratamento no melasma, não. Aqui tem uma outra pergunta. Tem alguma diferença na forma da hidroquinona que pode impactar na sua eficácia? Eu já usei em creme, em gel, e vi que em creme é mais eficaz. Isso muda? Isso daí é para você, a farmacêutica aí que faz as nossas formulações magistrais, né? E associações dos ativos. Como que é isso, Elisângela? Tem umas formas modificadas da hidroquinona, sim, que são menos sensibilizantes da pele, mas elas não conseguem dar o mesmo efeito que a hidroquinona, a molécula de hidroquinona mesmo, consegue proporcionar. Então, em relação à eficácia, comparado aos sais aí de hidroquinona, a melhor é a hidroquinona propriamente dita mesmo, né? Com todas as questões dela, usada com critério, é ela que é a recomendada. Já em relação à questão de creme ou gel creme, se isso vai fazer diferença no resultado do produto, o simples fato de ser creme ou gel creme não muda isso. O que vai mudar é se, com a mudança dessa formulação de gel para gel creme, ou pode ser um sérum, se essa outra formulação ela permeia mais, se ela tem algum ativo
e promove a penetração maior desse ativo, por uma afinidade com a pele ou por melhorar o caminho desse ativo. Então, se esse veículo ele tem uma permeação maior, ela vai proporcionar um resultado melhor dos ativos que são carreados nele. Mas a base simples, se é gel creme ou gel, ou só gel, ela não vai proporcionar isso não. É mais da aderência mesmo do paciente, porque tem pessoas que gostam, tem uma pele mais seca, então requer um produto mais consistente, uma emulsão do tipo creme. Tem pessoas que têm uma pele muito oleosa, não se adaptam com produto muito espesso na pele, então gosta de um produto mais fininho, mas de resultado é só se houver algo acrescido para permeação, tá, gente? Senão não tem alteração nenhuma, não. Vai da cosmética, né? Às vezes o creme irrita menos e a adesão é maior também, né? Porque é irritativo, a gente quer clarear. Tem ativos novos aí, né? Como a cisteamina, por exemplo, que veio com uma promessa muito grande de melhora. E tem sim a sua melhora, mas né, não tão intensa, igual produtos que são fotossensíveis à luz, que a gente usa à noite, por exemplo, né? Mas ela tem sim o seu espaço e ela tem uma melhora boa. Eu também gosto muito dela. E prescrevo ela também, associada sempre. Nenhum produto isolado a gente consegue uma boa resposta. Eu queria chamar um pouco a atenção do pessoal sobre esse momento que a gente está vivendo, de pandemia, que a gente mudou tantas nossas rotinas, e o que isso tem a ver com melasma. Porque, como você disse, as pessoas associam, assim, principal causa de melasma, sol. E muitas das vezes não lembra das outras coisas. E aí elas estão raciocinando assim, bom, então se eu estou em casa, eu não estou exposta ao sol, logo, então tudo vai melhorar. Primeiro você já falou aí da vitamina D, né? É a primeira coisa. A gente precisa dessa vitamina D. E a outra questão que eu acho que a maioria das pessoas estão vivendo é aquela rotina de agora acordar, ou liga o celular, ou liga o computador ou o notebook e fica na frente dessa tela o dia inteiro. E vai parar 8 horas da noite. E não associa essa luz, que é a luz azul de todos esses equipamentos, com melasma. E aí, a gente sabe que a luz solar é a luz de maior desastre, de causar maior dano sobre a pele. Só que a luz azul, ela tem uma incidência muito menor, apesar dela ser menos danosa, ela tem uma incidência muito maior e ela penetra mais, né? Ela alcança a derme, gerando, às vezes, manchas de mais difíceis tratamento. Então, a gente precisa passar a ter cuidado com essa luz azul que a gente está tão exposta no momento, porque senão daqui a um tempo a gente vai ter os melasma pós-pandemia. As pessoas não vão entender por que passou esse período todo sem expor ao sol e começou a desenvolver melasma por outros motivos. Além do estresse, né? Que todo esse momento que a gente está vivendo, ele altera o estresse. Outra coisa que está alterando muito no momento é a microbiota da própria pele, porque a gente está limpando, lavando muita pele. Então, a gente não só tira bactéria, mas como a gente tira toda a microbiota boa dessa pele. Então, a gente tem que ter uma atenção especial com a hidratação e o cuidado dessa pele. Eu tenho pele sensível. Então, assim, se der certo na minha pele, dá certo com a maioria das peles, porque eu tenho pele muito sensível. Então, eu queria falar com você, eu queria falar de 2 produtinhos rapidamente. Justamente em relação a essa questão da luz azul, a gente fez um produto com alguns ativos de uso tópico mesmo, que tem essa ação de redução, porque ela absorve a luz azul. Então, a absorção da luz azul, então, ela acaba não penetrando ou penetrando menos na pele.
Então, não é que esse produto, por exemplo, ele vai passar a substituir o protetor solar. O que a gente tem recomendado no momento é que a gente introduza a aplicação desse produto na nossa rotina antes do protetor solar. Então, são vários componentes, são 5 componentes nessa formulação, que todos têm essa ação conjuntamente para reduzir esse efeito da luz azul que a gente está tão exposto no momento. E aí, o que tem nesses componentes, Elisângela? Quais são os componentes? Essa composição, ele tem o ProShield, que é o principal componente, que ele faz essa absorção, que é um produto à base do extrato de café, que tem melanoidina e consegue fazer essa absorção. A gente tem também o Exop e o OTZ10, que além de fazer, né, dar esse suporte na absorção da luz azul, eles têm também ação antioxidante, que você já explicou aí, e além disso, ele tem uma ação de detoxificação sobre a pele. Então, a gente faz uma limpeza, um detox mesmo dessa pele. Além disso, ele tem alistin. O alistin, ele é antiglicante e deglicante, que é um outro produto que é associado aí, que a gente chama de escudo ambiental, esse produto, né? Pré-escudo ambiental. Exatamente. E além disso, ele quela metal pesado. Então, esses poluentes ambientais que a gente também é exposto, eles têm essa ação de quelar esses metais pesados, que também tem esse efeito inflamatório e pode gerar toda uma cascata aí da melanogênese, tá? Quem quiser depois também me pede, eu mando detalhadamente essa formulação para vocês. E aí, eu falando com algumas pessoas, falo assim, mas imagina, eu passo um produto, depois eu tenho que aplicar o protetor por cima, meu rosto vai ficar aquela meleca, como diz todo mundo, né? Então, por isso, a gente fez um produto que ele é líquido. Ele é todo 100% líquido, ele não tem nenhuma oleosidade. Você passa mesmo essas gotinhas no rosto, então a absorção é muito rápida, o produto é todo aquoso, e logo depois de alguns 5 minutinhos, você já consegue passar o protetor solar por cima, sem problema algum, sem causar alguma irritação ou qualquer dificuldade de aplicar o produto. Então, realmente é para melhorar essa adesão do paciente na utilização dos produtos, né? Sem causar essa sobreposição de produtos na pele, né? Então, é um produto bem bacana, que eu recomendo muito nessa nossa nova rotina aí, né? Nesse novo normal, como diz o pessoal. Já gostei desse produto, e o que eu gostei mais foi essa parte de quelante de metais, viu? A gente não fala muito sobre isso, mas a gente tem uma alta intoxicação por metais pesados em várias coisas que a gente usa no nosso ambiente, né? E é uma também das causas aí de melasma, que a gente esquece disso. Tanto, claro, né, as mais comuns, a luz azul, mas a questão de intoxicação de metais pesados, ela é muito importante, não só de metais, mas como a intoxicação do ambiente como um todo. E aqui um dos tratamentos interessantes que eu faço também, Elisângela, eu tenho uma profissional da Capelle BH, ela é uma tricologista quântica, que ela faz o detox de metais dos meus pacientes. Quando a gente não está tendo uma resposta muito grande, eu vejo que tem até alterações laboratoriais importantes, de desnutrição mesmo, de minerais, né? Eu acabo encaminhando para ela fazer esse detox aí de metais, às vezes de parasitas. Então, tudo que tem aí quelantes de metais pesados, eu dou eu gosto muito desses produtos, que é uma abordagem aí que está começando a ficar em alta, e a gente está começando a voltar a olhar mais para isso ultimamente. Pode deixar que eu vou pedir a Poliana para passar lá no seu consultório e deixar uma amostra lá para você já testar, viu? Tenho certeza que você vai gostar. Vou falar com ela para deixar esse que eu já apresentei e esse outro aqui, que é um outro queridinho meu, que é da parte de hidratante para pele sensível.
Como eu falei, assim, eu tenho pele sensível. Então, para eu tratar, para eu lidar com clareadores, se a minha pele não estiver bem hidratada, eu só vou irritar essa pele e E gerar piorar. mais inflamação e piorar a situação. Então, é muito importante que sempre a gente tenha um bom hidratante para essa pele, que não só para a pele sensível, mas para a pele que estará sensibilizada, que é o caso dos tratamentos de melasma, né? Então, eu sempre uso hidratante, aguardo uns 15 minutinhos para poder aplicar algum ácido, não necessariamente um ácido de clareamento, mas no meu caso de renovação celular ou de algum controle de alguma acne que eu tenho, mas sempre é. Então, ele não só é um hidratante, como ele tem produtos calmantes, justamente para recompor esse equilíbrio aí dessa pele, que é a base de silício, principalmente depantenol também, para justamente reduzir essa sensibilização dessa pele. É uma coisa que é bacana de se colocar também nos protocolos aí de aplicação Adoro de ácido. muito niacinamida, tá sempre nas minhas prescrições. Anti-inflamatória, uma vitamina do grupo do complexo B, né? B3, adoro também. Ela tá aqui, é depantenol, niacinamida, vitamina E e hidroxiprolisilane C, essa fórmula. Ai, Então, viu? ela tem a sua Perfeito. vitamina. Perfeito. Muito bom. E o último produto que eu queria falar, tem muitas pessoas que sensibilizam muito a pele com o uso de ácidos, que chega a irritar, principalmente assim, ao redor dos lábios, nesses vincos, aqui nessa região, ao redor aqui do nariz. Então, não só descama, como às vezes chega a ferir. Então, a gente fez também um produto, que é esse aqui, que é exatamente para essas questões. Esse aqui já é um produto, é um óleo, mas é um óleo não comedogênico, ou seja, não se preocupe, não vai causar acne nessa pele, que é um óleo altamente hidratante, rico em ômegas e rico em produtos cicatrizantes, para poder recuperar esses locais que ficaram muito sensibilizados, irritados e chegaram a lesionar durante o tratamento. Então, gente, se causar lesão, entre em contato com seu dermatologista, mas não parem o tratamento. A gente também tem solução para isso. Não parem o tratamento, tá? Uma das causas aí de complicações de procedimentos para melasma é essa irritação muito intensa, que ela não é tratada na hora certa. E aí pode manchar a pele. A gente está fazendo um tratamento para melhora da mancha, podendo causar uma mancha também. Então, toda essa abordagem de ativos cicatrizantes, calmantes, hidratantes, é muito importante para todas as pessoas que estão fazendo procedimento para melasma, né? É. E da parte de uso oral, eu acho que um dos mais conhecidos aí deve ser o Oliolar, que ele tem essa ação, né, anti-inflamatória e regulatória da melanogênese. Mas tem um outro que eu queria falar também, que é justamente por causa da questão dessa luz azul que a gente tanto vem falando aqui. Aliás, não só luz azul, lembrando também que as pessoas às vezes esquecem que é o infravermelho, que é a questão do calor. Então, a gente tem lavado muito o cabelo, então a gente tem usado mais secador. Então, todo esse calor, calor de chapinha, calor de secador, calor do fogão, todo esse calor que a gente é exposto também altera a melanogênese, podendo gerar aí manchas, né? E esse outro ativo, que é o Red Orange, ele é muito usado, já tem sido muito usado com a gente, juntamente com o Oliolar, ele pode ser prescrito junto, porque eles têm ação sinérgica, e ele faz também essa absorção da luz azul. Então, tem essa proteção também, que a gente pode associar a tratamento tópico, tratamento oral, abordando, né, e Deve, fechando né, aí associar. todo esse ciclo aí de melasma. Isso mesmo. A abordagem tópica e oral, né, Elisângela, faz uma diferença muito grande. E quem tem melasma e trata, a diferença é impressionante. Eu tenho melasma,
né? Eu sou dermatologista, né? E vou, né? Escolhi também essa área porque eu comecei a ter melasma com 21 anos, depois de uma prova de fisiologia na faculdade. Olha meu pico de estresse como é que estava. E hoje em dia ele é muito controlado por uso, claro, de produtos tópicos adequados, procedimentos e o tratamento oral de todas as deficiências, o controle de cortisol, o controle desse hiperestrogenismo que hoje nós mulheres vivemos. Então, tudo isso é uma associação. E esses produtos todos que você falou aí são associações deles que a gente consegue essa abordagem, né, como um todo. É verdade. Bom, gente, seria isso para a gente apresentar hoje. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, doutora Elise, para os nossos telespectadores daí, para a gente encerrar nossa live? Não, eu acho que é isso. Se tiver alguma pergunta aqui, eu acho que é isso, sim. Acho que a gente abordou tudo. E não sei, tem alguma pergunta que você quer responder aqui? Não, né? A gente respondeu todas? É, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Na menopausa, tende a diminuir ou não? Então, geralmente na menopausa, as mulheres que têm um melasma grave tendem a melhorar por deficiência, por diminuição, ausência completa de estrogênio, né? Então, é muito visto essa melhora aí do melasma somente pela menopausa. Mas o hormônio faz parte da nossa vida, da nossa felicidade, da nossa energia de viver, dos nossos sentimentos. Então, hoje em dia, a gente tem que ter uma abordagem da mulher menopausada, né? Muito criteriosa. Eu sou do conceito e da linha que a gente tem que repor doses fisiológicas para pessoas específicas, com acompanhamento específico. E essa modulação hormonal que a gente faz na mulher menopausada, ela não vai causar o melasma e nem alterar ele. Sim, com os tratamentos que a gente vai fazendo em consultório, são eles que vão ajudar a melhorar. Mas sim, a menopausa melhora o melasma se ele tiver causa de hiperestrogenismo. A mulher pausa esse hormônio, melhora. Gente, então eu quero agradecer vocês pela participação. Eu vou dar depois uma conferida nas perguntas. Se tiver ficado alguma pergunta sem responder, não se preocupem que eu vou responder logo depois da live, já as perguntas de vocês. Mais uma vez, quero deixar meu contato aqui, elisangela@farmaciaeficácia.com.br, nosso site, farmaciaeficácia.com.br. Quem precisar de material, me manda o direct, que eu mando o material da live, todo detalhado para vocês. Está um material bem bacana. No mais, eu só tenho que te agradecer, doutora Elise, pela nossa Agradeço pelo live. convite, muito obrigada. Foi um prazer poder falar um pouquinho por esse tema tão importante e que incomoda tantas pessoas. Eu também fico à disposição, Elisângela, se tiver alguma pergunta, já que você a moderadora, a host da nossa live. Se tiver alguma, por favor, me encaminhe também, que eu faço questão de responder. E eu também estou à disposição de todos. Pode deixar. Obrigada, viu? Um Um abraço. beijo. Boa noite para vocês, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.